Então, vamos lá. Já estou aqui com o NetBeans aberto e a minha aplicação em execução. Vamos fazer uma brevíssima recordação aqui, né? Eu estou utilizando o Placa com Herança versão 2, que eu fiz com vocês na aula da semana passada. O nosso Placa com Herança versão 2, ele tem a classe principal. O arquivo está no arquivo Placa com Herança versão 2.java, o meu tem esse V2, que está dentro do pacote Placa com Herança. Aí nós criamos o pacote classes, com as classes nossas todas. Deixa eu ligar o zoom, que eu não liguei, que vai me ajudar aqui. Com as nossas classes todas. Aí nós temos a classe placa, que é a superclasse, que é uma classe abstrata. Portanto, o NetBeans identifica aqui com o ícone sem cores, né, sem o colorido, e as outras três classes, retangular, triangular e circular, são classes concretas, portanto, elas poderão ser instanciadas e elas herdam de placa. Então, placa é a superclasse, circular, retangular, triangular são as subclasses. Lá no principal e na pacote interfaces, eu criei principal.java, que é o meu form principal. Meu form principal, agora eu vou ter que tirar o zoom aqui, peraí. Meu form principal é esse daqui, então nós colocamos como sugestão o papel de parede, o diagrama de classes que nós estamos fazendo, para que ele fique aqui claro. E o nosso form principal ele é formado por um JComboBox, chamado, quando eu selecionei o JComboBox aqui no navegador, chamado JCombo, no meu caso, JComboBox tipos. Aí nós temos o botão iniciar, o botão sair, o botão calcular e o botão limpar. A única coisa que eu fiz e que eu vou passar para vocês, na verdade, é o comecinho do iniciar. Eu não vou fazer com você, porque você já tem condições de fazer o exercício todo. Então eu vou explicar qual que vai ser a ideia. Então seria interessantíssimo, importantíssimo que vocês tivessem sempre à mão caneta, vai anotando, porque as ideias vão surgindo, os conceitos vão surgindo, vocês têm que ter aonde fazer anotações aí. Imagine bem, estou aqui com a minha aplicação sendo executada. Quando eu iniciar a aplicação, como é que será que os nossos edits, os JTestField, como é que eles devem estar? Editáveis ou não editáveis? Então, aqui a gente tem exemplo de dois, deixa eu ver se eu já coloquei. Ah, não, eu não coloquei. Então, esses dois aqui, área e preço, eles não podem ser editáveis. Eles têm que estar com editable falso, porque aqui serão apresentados simplesmente o resultado do processamento da área e do preço. Mas vamos lá. Esse daqui eu tenho que colocar, vocês vão colocar também. Pensemos, quando a aplicação for iniciada, quer dizer, startada, os editables, como é que eles têm que estar? Os JTestField, como é que tem que estar a propriedade editables dele? Tem que estar habilitada ou tem que estar desabilitada? Como é que tem que estar o botão calcular? Habilitado ou desabilitado? Aí eu seleciono um tipo de placa e clico em iniciar. Nesse caso aqui, ó, o que a gente vai ter que habilitar? Eu acredito que o JTestField raio, e eu tenho que habilitar o editable dele e habilitar o enable do calcular, para que o usuário possa digitar aqui o raio, calcular, os valores são apresentados. Quando eu clicar em limpar, o que será que tem que acontecer? Limpar todos, ou aqueles que estiverem com conteúdo, e aí vem via programação. Tenho que limpar o conteúdo de todos. Tenho que, acredito, desabilitar o editable de todos, desabilitar o botão calcular e talvez mexer no botão iniciar, habilitar, desabilitar, não sei. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai identificar qual foi a opção selecionada
no JComboBox. Como é que eu sei que é retangular? Como é que eu sei, né, que é circular? Como é que eu sei que é retangular? Isso eu vou mostrar. A partir daí, clicou em iniciar, vocês é que vão definir todo o processamento, como é que funciona, etc e tal. Então eu já dei um iniciozinho aqui no editar, no iniciar, e é assim, ó. É esse o pedaço de código que eu quero que vocês prestem atenção. Como é que eu sei? Aqui, ó, é esse pedaço de código que eu quero que vocês prestem atenção. Então, JComboBox tipos é o nome do meu objeto. Ele vai ter, no JComboBox tipos, ele tem 3 valores. O primeiro valor é o retangular, o segundo valor é o circular, o terceiro valor é o triangular. Retangular, circular e triangular. Cada um deles funciona, tá numa, como se fosse a posição de um vetor. E lembra que os arrays, eles começam sempre na posição 0. Então, o primeiro item do JComboBox, ele vai estar na posição 0, o segundo item vai estar na posição 1, o terceiro item vai estar na posição 2. Portanto, se eu fizer o seguinte teste, ó, se no JComboBox tipos, o que eu quero pegar? Get selected index é o índice selecionado. Se lá no JComboBox estiver selecionado o primeiro item, ele é o 0. Ele é o da posição 0, ele é o do item 0. E aqui, o que é a única coisa que eu fiz? Eu dei um sort, que é o system.out.println, retangular selecionado. Vocês podem ver que na execução, enquanto eu mostrei para vocês, ele apresentou aqui, ó. Na verdade, na execução da nossa aplicação, não precisa fazer isso. Aqui vão entrar os códigos. Já vamos chegar lá. Se o JComboBox tipos, se nós pegarmos o índice selecionado, se ele for 1, é porque eu selecionei circular. E se no JComboBox tipos nós pegarmos o índice selecionado e ele for igual a 2, é porque foi selecionada a triangular. Portanto, o que nós temos que fazer aqui nesse processamento todo? Primeira coisa é a seguinte, ó, eu vou tentar passar as orientações para vocês. Acredito que todos os edits estejam editables false. Eu colocaria sim, né? Por quê? Para que o usuário, por exemplo, se ele selecionou uma retangular, ele não tem que digitar o raio, ele não tem que digitar a base, ele não tem que digitar a altura. Então, eu penso que a lógica tem que ser seleciona, inicia, quando iniciar, habilita para edição, então é o set editable, pode recorrer ao exercício da semana passada, que tem esses códigos lá. Então, selecionei, por exemplo, retangular, iniciar. O que eu tenho que fazer? Editar esses dois aqui, habilitar para edição esses dois de test field. Mas eu também tenho que habilitar o calcular. Então, a pessoa vem aqui e coloca altura 2, largura 5. Aí ele clica no calcular. Então, primeira coisa a ser feita, editar os JTest field. Muito bem. A mesma coisa vai acontecer com raio, a mesma coisa vai acontecer com base e altura, dependendo do que foi selecionado. Caso alguém ainda não saiba como colocar os itens, é assim, ó, seleciona o JComboBox, lá em propriedades, ele tem a propriedade aqui, ó, model. E lá nos 3 pontinhos, ele vai trazer, por padrão, item 1, item 2, item 3, item 4. Apaga tudo aquilo e coloca retangular, circular, triangular. Só fica atento. Posição 0, posição 1, posição 2. Se você inverter a ordem, na programação, no código, tem que ficar tudo alinhadinho. Qual que é o 0, qual que é o 1, qual que é o 2. Então, tá lá. Muito bem, voltando para o código. Depois que aqui eu habilitar para edição os JTestField específicos, quer dizer, dependendo do tipo. Na verdade, ele vai ter que ser feito isso dentro, né? Mas deixa eu acabar de escrever. Específicos.
A primeira coisa que eu tenho que fazer é a seguinte, ó. Se o usuário, eu vou apagar aqui o meu SOLT, porque ele foi só uma mensagem. Se o usuário selecionou retangular, eu tenho que habilitar os JTest Field. Se for retangular, tem que ser altura e o JTest Field largura. Se alguém tiver alguma coisa, dá um alô aí. Se o usuário selecionou o triangular, desculpe, o circular, nós vamos ter que colocar o raio. E se o usuário selecionou o triangular, vai ser o base e o outro JTest Field que não vai ter o nome altura. No meu caso, já vou mostrar para vocês como é que eu chamei. Eu acho que eu chamei de altura 2, mas eu não tenho certeza. Deixa eu voltar aqui. Vou selecionar esse daqui, ó. E aqui, ó, coloquei aqui dá para ver, ó. JTest Field altura 2. Então esse daqui de cima é o altura e esse daqui de baixo é o altura 2. E você pode colocar os nomes que você quiser. Só não posso ter dois objetos com o mesmo nome. Voltando lá no código. Voltando no código. Então, vamos lá. O usuário clicou no iniciar. Se o que estiver selecionado for o índice 0, podemos até deixar um comentário aqui, para a gente não se perder, retangular. Se o usuário clicou e no índice é a posição 1, é a circular. E se o usuário clicou no botão iniciar e o índice é 2, triangular. Triangular. Muito bem. Depois que eu habilitei os edits, eu tenho que habilitar também para o botão calcular. Então, olha, eu vou ter que habilitar o clique do botão calcular, do JButton calcular. Então, olha, acompanha o raciocínio que eu estou fazendo. Se ele selecionou o retangular, habilita os edits e o JButton calcular. Se ele selecionou o circular, habilita o edit raio e o JButton calcular. Tem que colocar o código aqui para fazer isso. E se ele selecionou o triangular, habilita os JTest Field base e altura 2 e habilita o calcular. Quer dizer que de toda forma vai habilitar o calcular, concorda? Então eu não preciso colocar, eu posso pegar e habilitar o calcular lá em cima. Porque de toda forma, eles, não importa se foi feito, foi selecionado retangular, o circular ou o triangular. Eu tenho que habilitar. Tá? Deixa eu dar um clique aqui no salvar. E eu vou mandar esse pedacinho do código para vocês, que é o do JButton iniciar. E aí eu venho aqui, mãozinha levantada. Tem alguma pergunta? Entenderam a ideia, o raciocínio, como é que é? Nada? Tranquilo? Ou está tudo muito bem, ou está tudo muito catastroficamente terrível. Então tá lá, vamos lá, que a gente vai desenvolver o código, você já tem condições para isso. O que temos que fazer depois? É o calcular. Então vamos supor, o usuário clicou em retangular, iniciar, habilitou esses dois e habilitou o calcular. Aí eu venho aqui e coloco 4 e 5. Quando eu clicar no botão calcular, o que nós vamos ter que fazer? Então pensa bem, ó, selecionou retangular, preencheu. Quando eu clicar em calcular, que classe que tem que ser instanciada? A retangular. Mas e se eu tivesse selecionado aqui circular? Habilitaria esse. Quando eu clicar no calcular, que classe que tem que ser instanciada? A circular. E se tivesse selecionado aqui triangular? Cliquei, preencheu. Quando eu for calcular, que classe que tem que ser instanciada? A triangular. Então, no calcular, nós não vamos instanciar placa, porque placa é uma classe abstrata,
ela não pode ser instanciada. Nós vamos instanciar retangular, circular ou triangular, dependendo do que foi feito no combo box. Então, aqui no clique, só um minutinho, clique, no evento action performed, deixa eu ir lá para chegar, aqui ó, JButton calcular action performed, aqui nós vamos ter que pegar e calcular. Como que nós vamos calcular? Instanciar somente a classe referente ao que foi selecionado no JComboBox. Bom, como é que a gente vai saber? Ora, do mesmo jeito que nós fizemos aqui em cima, ó, tem os ifs. Se quase que copiar e deixa eu só chegar lá direitinho, peraí, aqui, ó, e colar. Então, se o usuário escolheu o retangular, que é a posição 0, o que, que nós vamos fazer aqui? Instanciar um objeto a partir da classe retangular. Até vou copiar e colar aqui para baixo. Se ele escolheu a opção 1 a partir da classe circular. E se ele escolheu a opção 2 a partir da classe triangular. Triangular. Muito bem. E para todos eles, a gente vai ter... O que, que nós vamos fazer? Calcular calcular área e o preço. O que, que a gente pode fazer aqui no final? Apresentar os valores calculados da área e do preço. Oh meu Deus. E do preço. E aí, qual que é a dica que eu vou deixar para vocês? Não importa, nós vamos supor, ó, vamos instanciar uma classe, um objeto a partir de retangular. Então, como é que funcionaria? Retangular, eu vou escolher o nome do meu objeto, retangular. Pode ser com o mesmo nome? Não é o mesmo nome, né? Porque quando começa com letra maiúscula, é o upper case, é uma classe. Quando começa com letra minúscula, é o lower case, é um objeto. Então, eu estou instanciando esse objeto a partir dessa classe. E aí vem aqui, new retangular. Instanciei. Aí vem a sequência dos códigos aqui, para poder fazer, calcular a área e a altura. Ora, aqui ele está pedindo para colocar para adicionar a importação lá em cima, né? Como a gente já aprendeu, olha lá, o import. Muito bem, ó, veja só o que eu quero mostrar para vocês. Se aqui embaixo eu instanciar, a partir de circular, uma classe chamada circular, não tem problema nenhum. Opa, faltou aqui o ponto e vírgula. Não tem problema nenhum, isso aqui está certo. Né? A única coisa que tem que fazer aqui é colocar o import. Eu não sei se o Walter está acostumado com Java, mas provavelmente ele está aprendendo PHP. Em PHP seria o include, viu? Depois nós temos que dar um suporte para o Walter aí, para ele se encaixar nisso tudo, que ele fazia outro curso, ele fazia informática para a internet. E aqui, ó, se eu tenho, a partir da classe triangular, um objeto chamado triangular, que é um new triangular. Ponto e vírgula. Ele vai pedir para colocar o import. Tá? Só subindo lá para a gente ver, ó, os 3 imports foram feitos. Foram declarados, tudo beleza. Olha, eu tenho então, observe que somente um objeto vai ser instanciado. Ou será instanciado o objeto retangular, ou circular, ou triangular. Tá? Quando eu for apresentar os valores,
eu vou ter que colocar nesses dois edits aqui. E vai ficar um tanto quanto trabalhoso se eu tiver que pegar de um objeto chamado retangular, ou de um objeto circular, ou de um objeto triangular. Então, qual que é a sugestão aqui? Ó, no finalzinho, quando for apresentar os valores, ao invés de nós criarmos objetos com os nomes diferentes, eu posso pegar e criar um objeto com o mesmo nome, porque somente um será instanciado. Eu posso até chamar esse objeto de placa. Se confundir com placa aqui, põe outro nome. Põe placa selecionada. Então, ó, lower camel case, isso é um objeto. Então, a placa selecionada é um objeto, nesse caso, instanciado a partir de retangular. Aí a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Placa selecionada é um objeto criado, instanciado a partir de quem? De circular. E aqui, placa selecionada é um objeto instanciado a partir de triangular. Quando eu for apresentar os valores aqui, eu apresento a partir do objeto, placa selecionada. Porque de todo jeito eu vou ter um objeto chamado placa selecionada. E toda placa vai ter área e vai ter preço, que é o que a gente precisa para ser apresentado aqui. Tá? Essa é a lógica de construção da nossa aplicação. O que eu vou passar para vocês? Eu vou passar esse pedaço do código aqui e vou passar esse pedaço do código aqui. E o que vocês vão fazer? Vocês vão acessar o projeto de vocês e vocês têm que fazer a programação, então, de tudo. A aplicação tem que funcionar. Selecionou um item, clicou no iniciar, preencheu, calcular, limpar, selecionou outro item, iniciar, preencheu, calcular, limpar. A gente tem que fazer isso daí funcionar. A aula de hoje é destinada a isso. A aula de hoje é destinada a vocês trabalharem. Então, foi o que eu falei para vocês. Com o tempo, eu vou interagir cada vez menos no código e vou interagir cada vez mais nos conceitos, para que vocês pratiquem os conceitos, para que vocês pratiquem a parte da programação, tanto back-end como front-end. Beleza? Vamos lá, mão levantada. Nesse momento, alguma dúvida? Dúvidas? Não? Tá tudo tranquilo? Tínhamos 10 aqui, alguém já caiu da reunião. Foi o próprio Walter que caiu da reunião. Tá? Então, eu vou interromper a gravação da aula. Vou passar para vocês aqueles dois blocos de código do botão limpar, do JButton limpar e do JButton calcular. E vou ficar na retaguarda. O que eu sugiro para vocês? Que vocês não trabalhem sozinhos. Então, eu sei que tem gente aí que está usando Sempre esqueço o nome da aplicação. Como é que chama, Cauã, que vocês estão usando? Anidesk. Isso, o Discord. O Discord? O Discord. Que mais que você está usando? O Anidesk, que daria para controlar a tela também. Também. E aí, então deixa eu encerrar a gravação, senão ela fica muito longa, tá? Que o que precisava passar, tá passado.